Nesse domingo, o Partido Liberal realizou o evento que confirmou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. No Maracanãzinho, ele exaltou a relação com os parlamentares e sobre o andamento das campanhas políticas e dessa proximidade entre o Poder Executivo com o Legislativo. Vamos conversar agora com o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, líder do governo na Câmara e responsável por essa articulação política. Deputado, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite a todos. Deputado, e uma marca importante dessa campanha em relação à anterior, uma diferença importante é justamente o apoio de outros partidos em torno da candidatura do presidente Bolsonaro, né? Em 2018 ele foi candidato pelo PSL, partido que já nem existe mais, se juntou ao DEM, deu origem à União Brasil, e o PRTB era o único outro partido que o apoiava, que é o partido do atual vice-presidente, do general Hamilton Mourão. Para esse ano, não. Há um bloco maior de partidos apoiando a candidatura do presidente Bolsonaro. Pergunto ao senhor, deputado, qual foi o movimento que o presidente fez de lá para cá, de 2018 para agora, que permitiu esse apoio maior e qual vai ser o impacto disso na campanha desse ano? O presidente se aproximou dos partidos buscando governabilidade para a aprovação das matérias que precisávamos fazer e fizemos na Câmara, no Senado e no Congresso. E esta aproximação resultou numa aliança. Quarta-feira próxima, nós teremos a Convenção Nacional do Progressistas apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E tivemos, neste domingo, estivemos lá, eu estava no Maracanã, uma belíssima convenção do Partido Liberal lançando a candidatura à reeleição de Bolsonaro. Serão muitos partidos na aliança com o presidente e isso é fundamental, porque o tempo de televisão desses partidos vai permitir ao presidente mostrar o que ele efetivamente fez neste período de mandato, informando a população, e isso vai aumentar a sua intenção de voto e diminuir a rejeição do governo. Agora, deputado, o que não falta nessa época são as ações com que os parlamentares entram, parlamentares políticos em geral, candidatos e partidos entram no STF e no TSE para tentar reduzir esse tempo de exposição dos adversários, né? Estou falando isso porque ontem a convenção do PL oficializou a candidatura de Bolsonaro à reeleição e hoje o PT, junto com os partidos federados, a ele, PCdoB, se não me engano, PCdoB e PV, acionaram o TSE para questionar a postura do presidente e do partido durante essa convenção. O que esses partidos estão fazendo é acusar o partido e o presidente de propaganda eleitoral vedada, showmício e também de propagação de desinformação por meio do discurso do presidente. Não é a primeira ação a qual o presidente está respondendo nessa pré-campanha e agora a campanha. O senhor vê alguma possibilidade de essas ações prosperarem? Olha, como há um ativismo político no judiciário muito intenso, é nisso que a oposição se anima, né? Faz qualquer ação com ou sem fundamento e fica torcendo para que caia na mão de um daqueles ministros que está posicionado na política contra o presidente. E isso pode acabar gerando, obviamente, alguns fatos políticos. Mas no contexto do tribunal como um todo, na maioria do colegiado, eu não vejo problemas. Vamos ter uma eleição tranquila, vamos correr o processo eleitoral e vai vencer o melhor candidato. E as pesquisas mostram uma forte reação do candidato Bolsonaro rumando para o segundo turno e para a vitória. Deputado, e ainda sobre o TSE, já que a Lívia levantou, houve alguma resposta do tribunal sobre as ações que tratam daquela tentativa de sabotagem que tivemos à convenção do PL? Foram apresentadas ações, o TSE já respondeu alguma delas, o senhor sabe nos dizer? Não sei, mas essas questões todas que vão realmente movimentar muito o judiciário, porque o judiciário quer se pôr como protagonista da eleição, então isso provocará a busca pelas decisões judiciais. Eles vão, certamente, a seu tempo, tomar as decisões corretas. A campanha do presidente Bolsonaro agora está focada em comunicação, em implementação das medidas emergenciais que foram aprovadas pelo Congresso por quase unanimidade de todos os parlamentares que reconhecem que há, de fato, agora uma emergência, né, que tem que ser combatida e as pessoas receberão vale gás, auxílio caminhoneiro, auxílio táxi e vão receber também aumento do Auxílio Brasil. Isso tudo para enfrentar a crise.
O percentual de pessoas beneficiadas até não é tanto em relação à população, mas são as pessoas que precisam do socorro do governo e nós não podemos nos omitir e temos que atender. Deputado Rodrigo Constantino quer participar da entrevista também. Constantino. Boa noite, deputado. O senhor já mencionou aqui a estratégia de comunicação e nós vimos ali no Maracanãzinho a participação bastante em destaque da primeira-dama Michele, falando exatamente dos feitos do governo voltados para o público feminino. Isso é uma estratégia importante, uma vez que pesquisas apontam uma rejeição maior no público feminino? O senhor conseguiu ouvir a pergunta, deputado? Sim, eu ouvi. O presidente Bolsonaro foi o presidente que mais sancionou leis a favor das mulheres. A bancada feminina tem sido muito ativa na Câmara dos Deputados e o presidente Arthur Lira tem permitido a votação de vários projetos no sentido de dar proteção às mulheres. Portanto, é um governo que está não só preocupado com as mulheres, mas agindo, né, e, vamos dizer, sancionando leis que visam protegê-las. O presidente Bolsonaro, não tenho dúvida, vai fazer, sim, um grande segundo governo, olhando para as mulheres, e a participação da nossa primeira-dama Michele na convenção foi primorosa. Ela foi muito consciente do seu discurso, muito serena e muito precisa nas suas colocações. Deputado, a pergunta agora é do Miguel Daúde. Deputado, boa noite. Além do tempo de TV com os partidos, né, que estão aí na campanha, que vão entrar na campanha, qual o outro fator preponderante de ter mais partidos, né, além do tempo de televisão? A militância. Nós somos partidos grandes, com vários candidatos ao governo, com vários candidatos a deputado federal, senadores, deputados estaduais. Nós temos muita militância para ir às ruas, levando a mensagem do presidente Bolsonaro, e isso vai fazer muita diferença, porque, de fato, no time do presidente Bolsonaro estão o maior número de deputados federais eleitos buscando a reeleição, de deputados estaduais buscando a reeleição e candidatos, de um modo geral, que virão a somar muito levar a mensagem do presidente Bolsonaro aos eleitores e suprir essa deficiência de comunicação que o governo sofreu nesse período todo, até por uma dificuldade de relacionamento com a mídia tradicional. Agora, deputado, queria repercutir com o senhor uma notícia que a gente trouxe no começo dessa edição, que foi justamente pedidos que a PGR fez ao STF para que fossem arquivadas apurações contra o presidente, ministros, ex-ministros e parlamentares, que incluem o senhor também, por exemplo, sobre essas apurações serem ou não conduzidas pelo STF. A PGR quer que esses processos, que essas ações sejam arquivadas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, aqueles 9 crimes pelos quais o presidente foi acusado, com base no relatório final da CPI da Covid, não há indícios que comprovem essas práticas. O senhor acredita que o STF vai seguir essa mesma linha, essa decisão, vai acolher essa decisão da PGR e não vai dar andamento a essas investigações contra o presidente que foram levantadas na CPI da Covid? A defesa do presidente foi muito bem fundamentada pela Advocacia Geral da União. Anteriormente, a PGR já havia pedido arquivamento contra a ação contra a minha pessoa e a ministra Rosa Weber acatou e arquivou o processo de acusações contra mim. Agora, novamente, a PGR isenta o presidente, isenta a mim também, e então os processos que tinham pessoas com foro privilegiado, em função de que nós não estamos imputados, vamos para a primeira instância para verificar se aquelas pessoas que não têm foro privilegiado tinham envolvimento ou não. Vão fazer a mesma investigação que foi feita agora e eu acredito que vai também pelo arquivamento, porque a CPI da pandemia foi apenas uma narrativa, uma repetida história de acusações sem fundamento e por isso é que eu estou processando por abuso de autoridade a CPI no sentido do seu relator e também dos senadores que votaram a favor deste relatório acusatório, porque sabiam que não devíamos nada. E a lei de abuso de autoridade fala, acusar quem sabidamente inocente é abuso de autoridade. Por isso,
providencial que a PGR peça, que o Supremo arquive e que nós possamos ter resultado dessa ação de abuso de autoridade, porque a CPI foi, de fato, apenas uma narrativa, nada provado do que eles falaram. E que análise o senhor faz, deputado, das pesquisas de intenção de voto que têm sido divulgadas? Hoje mesmo saíram duas, destacamos aqui mais cedo uma delas, da XP, e teve também uma do Banco BTG Pactual, as duas mostrando cenários bem parecidos, com Lula à frente, Bolsonaro atrás, com uma vantagem ali em torno de 10 pontos percentuais, um pouco para mais, um pouco para menos, a depender do Instituto de Pesquisa, e no segundo turno, o que seria uma vitória de Lula contra Bolsonaro. Qual a leitura do senhor sobre esses dados todos, deputado? Olha, vamos para o segundo turno. Esse é o objetivo da campanha no primeiro turno, é ir para o segundo turno. No segundo turno serão 4 semanas, 4 longas semanas, onde aí sim nós vamos colocar a limpo o que cada candidato tem a oferecer para o Brasil no futuro e o que fez para o Brasil no passado. O povo vai ter muito tempo e oportunidade de entender as diferenças e fazer a melhor escolha. Eu estou muito confiante que haverá no segundo turno a vitória do presidente Bolsonaro. Agora, deputado, para a gente fechar, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estão muito próximos, o presidente sinalizando positivamente ao Congresso por meio da Câmara dos Deputados e vice-versa. Embora nós estejamos entrando numa campanha maciça eleitoral agora, com essas convenções sendo consolidadas, o que a Câmara dos Deputados, especialmente, casa pela qual o senhor pode falar, tem a oferecer ainda esse ano aos brasileiros? Vamos votar muitas coisas. Temos 2 semanas de votação agora em agosto, medidas provisórias que estão aguardando apreciação, temos o projeto de criptomoedas, temos alguns projetos que gostaríamos de avançar na questão de selo de combustíveis e também vamos avaliar, né, a questão de, no segundo período, o orçamento da União. Vai ser fundamental, porque neste orçamento a ser votado após as eleições por este Congresso, é que devem se tornar permanentes os programas que foram agora estabelecidos e, inclusive, o aumento do Auxílio Brasil, como já disse ontem na convenção o presidente Bolsonaro, que vai manter os R$600 para o próximo ano. E isso vai ser uma decisão deste Congresso, depois das eleições, votando o Orçamento Geral da União. Ok, então o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. Obrigado mais uma vez pela entrevista, deputado. Boa semana por aí. Obrigado.